Dizem que um homem morre duas vezes. Uma quando o seu coração para de bater e outra quando já não consegue ter uma ereção. Mas e se ele dissesse que para milhões de homens com mais de 60 anos, o primeiro sinal de alerta de um declínio na saúde não é a perda de memória ou a dor no peito? É quando o seu pénis começa a sentir-se fraco, contraído ou sem resposta. Aquela estranha pressão semelhante a uma queimbra que por vezes sente lá embaixo não está apenas na sua cabeça. São os seus vasos sanguíneos a pedir ajuda. E se os ignorar, eles não se limitam a acabar com a sua vida sexual. Eles matam lentamente a sua virilidade de dentro para fora. Soadra. Cláudia Lopes, médica e especialista em saúde masculina com mais de 30 anos de experiência a ajudar homens a recuperar a sua confiança, restaurar a sua circulação e reconstruir a sua intimidade de forma natural. E hoje quer partilhar algo que todo homem com mais de 60 anos merece saber. Porque e se eu lhe dissesse que a chave para ereções mais fortes, melhor fluxo sanguíneo e um pénis potente e sem dor não está num comprimido ou num procedimento, mas sim no seu frigorífico? A maioria dos homens pensa que a culpa é do envelhecimento, mas na realidade é algo muito mais evitável. Eu vou provar hoje nesta vídeo. Vou mostrar-lhe os 3 principais alimentos, com respaldo científico, que ajudam a prevenir as queimbras do fluxo sanguíneo peniano, restauram a circulação e fazem com que se sinta forte novamente sem medicação. E um deles funciona tão rápido que poderá sentir a diferença antes do final da semana. Antes de começarmos, se é um homem com mais de 60 anos que quer melhorar o fluxo sanguíneo, fortalecer as suas ereções e recuperar o controle da sua saúde de forma natural, certifique-se de que carrega no botão de subscrever e ativa o sininho para nunca perder uma dica pensada especialmente para si, e se este vídeo lhe diz algo, deixe um 1 nos comentários. Se não, escreva 0 e diga-me como posso servi-lo melhor. Muito bem, vamos mergulhar no primeiro alimento que pode mudar completamente a forma como o sangue flui para o seu pénis. 1. Beterraba. O carregador de circulação pode surpreendê-lo, mas este simples vegetal de raiz detém a chave para desbloquear ereções mais firmes e duradouras, aumentando naturalmente o óxido nítrico, a molécula mais crítica do seu corpo para a circulação. E depois dos 60, quando os vasos sanguíneos começam a enrijecer e a contrair, a beterraba pode fazer toda a diferença. Deixe-me explicar porquê. Eu nunca pensei que algo tão simples como uma beterraba pudesse ter alguma coisa a ver com a saúde sexual. Mas depois comecei a notar um padrão entre os meus pacientes mais velhos. Homens que tinham começado a adicionar beterraba à sua dieta relatavam ereções mais firmes, melhor resistência e menos daquela sensação de aperto e queimbra na virilha durante a excitação. Não era uma coincidência. As beterrabas são ricas em nitratos naturais que o seu corpo converte em óxido nítrico, um composto essencial que permite que os seus vasos sanguíneos, especialmente no pénis, relaxem e se expandam. Esta expansão é o que permite que o sangue flua totalmente para o tecido erétil e quando o sangue flui melhor, tudo funciona melhor. Depois dos 60 anos, a nossa produção do óxido nítrico começa a cair drasticamente. É nessa altura que muitos homens começam a notar mudanças que não conseguem explicar bem. É excitação lenta, ereções mais fracas, até mesmo aquele aperto desconfortável que parece quase uma cãibra. Não é apenas a velhice, é um sinal de alerta de que o sangue não está a chegar ao tecido como costumava. As beterrabas ajudam a reverter esse processo. Elas funcionam como um ativador natural da circulação, amaciando os vasos sanguíneos, energizando a circulação e garantindo que o pénis recebe o sangue de que precisa para funcionar como há anos. Não precisa de complicar. Um simples copo de sumo de beterraba de manhã ou até mesmo beterrabas assadas adicionadas a uma salada ou ao jantar pode começar silenciosamente a reparar o que o tempo tem vindo a levar.
Não é um milagre, é apenas biologia a dar ao seu corpo o suporte certo para que ele possa fazer o que deve fazer. E aqui está algo ainda mais fascinante. Existe uma fruta que a maioria dos homens deita fora sem perceber que contém um composto que funciona de forma quase idêntica aos comprimidos de prescrição para a ereção, só que sem os efeitos secundários. Na verdade, este próximo alimento pode ajudar a acalmar os espasmos vasculares que causam aquela tensão profunda na virilha durante a excitação. Vamos falar sobre isso a seguir. 2. Melancia, o impulsionador do fluxo sanguíneo. Vou ser honesta consigo, durante anos pensei que a melancia era apenas um geneco refrescante de verão, algo doce para desfrutar num dia quente, mas estava enganada. Quanto mais investigava, mais percebia que esta fruta, especialmente a parte que a maioria das pessoas deita fora, guarda um segredo incrível para homens com mais de 60 anos que lutam com ereções fracas e um aperto desconfortável durante a excitação. Tudo se resume a um composto poderoso chamado citrulina, encontrado em altas concentrações na parte branca da casca da melancia. A maioria das pessoas deita essa parte fora sem nunca perceber que a citrulina é um vasodilatador natural. Em termos mais simples, ajuda os seus vasos sanguíneos a abrirem-se, permitindo que o sangue flua mais livremente, especialmente para o pénis. Depois dos 60, esses vasos tendem a estreitar-se ou a enrijecer, fazendo com que a excitação pareça forçada, inconsistente ou até um pouco dolorosa. A citrulina ajuda a relaxar esses vasos, reduzindo suavemente o que eu chamo de câimbras do fluxo sanguíneo peniano. Não é uma dor aguda, mas sim uma tensão surda, um sinal de que o seu corpo está a lutar para fazer circular o sangue onde é mais necessário. É aqui que se torna, pessoal. Um paciente meu, nos seus 60 e poucos anos, disse-me que começou a misturar as partes vermelha e branca da melancia num batido todas as manhãs. Em 2 semanas, ele disse que estava a acordar com ereções matinais mais fortes e, mais importante, sem aquela tensão desconfortável que costumava sentir durante a intimidade. Sem medicamentos, sem procedimentos, apenas uma mudança no que colocava no seu liquidificador. E ao contrário das soluções farmacêuticas, a melancia não força nada. Ela apoia a capacidade natural do seu corpo de regular o fluxo sanguíneo. É suave, eficaz e completamente natural. Se procura uma forma de se sentir mais confiante na sua própria pele novamente, a melancia pode ser a sua melhor amiga. Mas há mais um alimento que quero partilhar consigo, não é uma fruta nem um vegetal. É algo pequeno, muitas vezes esquecido, mas repleto dos minerais de que o seu pênis depende para se manter forte e responsivo. Na verdade, este último alimento pode ser a peça que falta em todo o seu puzzle circulatório. Vamos falar sobre ele a seguir. 3. Sementes de abóbora, a mina de minerais para a ereção. Se há um alimento que eu gostaria que mais homens com mais de 60 anos conhecessem, são as sementes de abóbora. São pequenas, discretas e geralmente retiradas e deitadas fora sem pensar 2 vezes. Mas deixe-me dizer-lhe, estas pequenas sementes são uma das ferramentas mais poderosas que tem ao seu dispor quando se trata de restaurar um fluxo sanguíneo saudável e proteger as suas ereções. As sementes de abóbora estão repletas de 3 nutrientes essenciais que têm um impacto direto na sua capacidade de obter e manter uma ereção: magnésio, zinco e arginina. O magnésio relaxa os vasos sanguíneos e previne os espasmos que levam àquela tensão desconfortável que alguns homens sentem durante a excitação, que eu chamo de queimbra peniana. O zinco, por outro lado, é crucial para manter os níveis de testosterona, especialmente quando estes diminuem naturalmente com a idade. E a arginina é um aminoácido que apoia a produção de óxido nítrico, ajudando o sangue a fluir mais livremente para o tecido peniano.
Tive um paciente na casa dos 70 anos, reformado da Força Aérea, disciplinado e perspicaz. Ele veio ter comigo frustrado, não com a sua libido, mas com a estranha tensão que sentia constantemente na virilha durante a intimidade. Nenhuma dor propriamente dita, apenas uma pressão persistente que não conseguia afastar. Sugeri que ele começasse a comer uma colher de sopa de sementes de abóbora todos os dias. Em 3 semanas, ele disse-me que a tensão tinha desaparecido, as suas ereções matinais tinham voltado e, mais importante, sentia-se ele mesmo novamente. As sementes de abóbora são muito fáceis de adicionar à sua rotina. Polvilhe-as sobre papas de aveia, adicione-as a um batido ou coma-as simples como um snack. Os resultados podem não ser dramáticos de um dia para o outro, mas com o tempo elas constroem uma base para um fluxo sanguíneo mais forte e consistente. Agora, se chegou até aqui, já aprendeu a apoiar a sua circulação com alimentos reais e integrais. Mas é aqui que fica ainda melhor. Quando combina estes 3 ingredientes da maneira certa, eles criam um efeito composto, uma sinergia que pode impulsionar as suas ereções mais rápido do que possa pensar. Na próxima parte vou mostrar-lhe exatamente como juntar tudo num plano diário simples. Continue a assistir. C. Porque é que estes 3 alimentos funcionam juntos, o trio da circulação? Uma coisa é comer um alimento saudável de vez em quando, mas quando se combinam os alimentos certos, especialmente aqueles que visam o mesmo sistema de diferentes ângulos, não se obtém apenas melhores resultados, obtém-se resultados que se multiplicam. É exatamente isso que acontece quando junta beterraba, melancia e sementes de abóbora na sua rotina diária. Eles formam o que eu chamo de o trio da circulação. 3 potências naturais a trabalhar em harmonia para restaurar o fluxo sanguíneo onde é mais importante. A beterraba dá o pontapé de saída, aumentando o óxido nítrico, abrindo os vasos sanguíneos e estabelecendo as bases para um melhor fluxo sanguíneo. A melancia, com a sua casca rica em citrulina, baseia-se nesse efeito, acalmando as pequenas artérias penianas e reduzindo aqueles espasmos silenciosos que podem roubar-lhe a firmeza. E as sementes de abóbora são o combustível que mantém toda a máquina a funcionar, fornecendo o zinco para a produção de testosterona, o magnésio para relaxar os músculos e a arginina para apoiar o óxido nítrico de que o seu corpo precisa para que todo esse fluxo sanguíneo faça o seu trabalho. É como reconstruir um sistema de raiz. Um apoia o outro e esse, por sua vez, amplifica o seguinte. Já vi homens nos seus 60, 60, 70 e até no início dos 80 anos que pensavam que já era tarde demais darem a volta à situação em poucas semanas, apenas por serem consistentes com esta abordagem nutricional simples. E a melhor parte, não requer força de vontade, não requer prescrições, apenas um pouco de intenção e um pouco de seguimento diário. Agora, pode estar a perguntar-se como usar tudo isto. Qual é a melhor altura do dia para comer cada alimento? Deve misturá-los? Deve tomar algo com eles para os tornar mais eficazes? Na próxima secção vou guiá-lo através de um plano diário prático e fácil de seguir, que junta tudo e o ajuda a sentir a diferença não em meses, mas em apenas alguns dias. Vamos a isso. O erro número 1 que a maioria dos homens comete depois dos 60. Se há uma coisa que aprendi após décadas a trabalhar com homens mais velhos, é esta. A maioria dos homens procura uma solução rápida, uma pílula mágica, algo para fazer o problema desaparecer sem mudar mais nada. E eu percebo. Quando se está frustrado, quando o corpo não responde como costumava, é tentador recorrer ao que promete resultados rápidos. Mas aqui está a verdade. O erro número 1 que os homens com mais de 60 anos cometem é confiar em medicamentos para fazer o que apenas a nutrição real e a circulação podem corrigir. Comprimidos como Viagra ou Cialis podem forçar uma ereção, claro, mas não resolvem o problema de fundo. Não reparam os vasos endurecidos e estreitados, não
restauram o óxido nítrico, não eliminam aquela pressão profunda ou tensão estranha na virilha. Tudo o que fazem é empurrar sangue através de um sistema que já está a falhar. E para muitos homens, os efeitos secundários, dores de cabeça, náuseas, esforço cardíaco, simplesmente não valem a pena. Tive homens sentados no meu consultório, com os olhos cheios de desilusão, a dizer-me que os comprimidos funcionavam cada vez menos com o tempo. Eu digo-lhes sempre a mesma coisa: o seu pénis não está avariado, está subnutrido, está à espera que o apoie de dentro para fora. É isso que os alimentos certos fazem. Eles não enganam o seu corpo, eles reconstroem-no. Os homens que realmente restauram a sua função, a sua energia e a sua confiança não são os que perseguem soluções rápidas. São os que se comprometem com o básico e o seguem dia após dia. Dão ao seu corpo o que ele precisa e confiam no processo. Agora que sabem que alimentos focar e porque é que eles só funcionam se os tornar um hábito e se está a pensar como fazer isso sem pensar demasiado, não se preocupe. Na próxima parte vou mostrar-lhe um plano de ação simples de 7 dias que une tudo. É fácil de seguir, não requer nenhuma preparação sofisticada e pode muito bem ser o início do seu capítulo mais forte. Vamos mergulhar nisso. Luke, o seu plano de ação de 7 dias, agora que entende o que estes alimentos podem fazer pelo seu fluxo sanguíneo, pela sua energia e pelas suas ereções, a verdadeira questão é como é que realmente torna isto parte da sua vida diária. Trabalhei com tantos homens ao longo dos anos que estavam motivados, que entendiam a ciência, que acreditavam na ideia, mas não sabiam como começar e por isso não começavam. É por isso que criei este simples plano de ação de 7 dias. Sem suposições, sem receitas complexas, apenas passos diretos que pode seguir todos os dias para começar a sentir resultados, muitas vezes em apenas uma semana. De manhã, comece com sumo de beterraba, apenas um pequeno copo em jejum. Isto dá o pontapé de saída à sua produção de óxido nítrico e acorda a sua circulação. A meio da manhã, prepara um batido de melancia, usando tanto a polpa vermelha como a casca branca. É aí que a citrulina se encontra. Não só é refrescante, como ajuda a abrir os pequenos vasos sanguíneos que apoiam a excitação e a sensibilidade. À meia da tarde, coma um pequeno punhado de sementes de abóbora cruas e sem sal. Não precisa de ser nada de especial, basta tê-las no balcão da sua cozinha ou na sua mala. Estas sementes trabalham nos bastidores, fornecendo o magnésio, zinco e arginina de que o seu sistema precisa para construir força onde é mais importante. Combine isto com beber muita água, mover o seu corpo suavemente ao longo do dia e tirar um momento todas as manhãs para se lembrar que não está apenas a sobreviver, está a reconstruir. E está a recuperar o controle sobre algo que importa, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Não se trata de fazer tudo perfeitamente, trata-se de ser consistente. O seu corpo não precisa de magia, precisa de ritmo. E este plano dá-lhe exatamente isso. Mas ainda não terminamos, porque enquanto a comida estabelece as bases, há uma mensagem final que quero deixar-lhe. Um lembrete sobre o que esta jornada realmente significa e porque é que importa mais agora do que nunca. Fique comigo. 7. Mensagem final da médica. Encerramento emocional. Há algo que quero que todos os homens que estão a assistir a isto entendam, especialmente se estão nos vossos 60, 70 anos ou mais. Você não está estragado, você não está demasiado velho e não perdeu a sua oportunidade. Já vi homens que pensavam ter chegado ao fim da linha na sua saúde, na sua confiança, até mesmo nas suas relações, transformarem-se completamente ao tomar uma decisão poderosa, parar de aceitar o declínio como inevitável e começar a reconstruir de dentro para fora. Falámos sobre comida, sobre fluxo sanguíneo, sobre ereções e função, mas na verdade o que isto tudo significa é reivindicar uma parte de si mesmo que o mundo lhe disse para esquecer. Para muitos homens, a perda de vitalidade sexual é sentida como uma espécie de luto silencioso e privado. Não se fala sobre isso, mas pesa muito. E quando começa a sentir que está a desaparecer, não apenas para a sua parceira, mas para si mesmo, é aí que é hora de agir.
Não por medo, mas por respeito pelo homem que ainda é. O seu corpo é capaz de se renovar, mesmo agora, mesmo depois de todos os anos, todo o desgaste, todos os momentos em que disse a si mesmo: talvez seja assim mesmo agora. Não tem de ser. Os seus vasos sanguíneos, os seus tecidos, a sua confiança, estas coisas podem voltar à vida. E começa com algo tão simples como a escolha de se nutrir, de se mover intencionalmente e de acreditar que o prazer, a força e a conexão ainda são seus para reivindicar. Portanto, à medida que avançamos para as considerações finais, quero deixar-lhe uma última mensagem. Não apenas sobre ereções ou circulação, mas sobre o que significa ser um homem neste próximo capítulo da vida. Porque se pensa que isto é sobre comida, está a ver apenas a superfície. A verdade é mais profunda e estou prestes a partilhá-la. Fique comigo. 8. Conclusão. É aqui que começa. Se chegou até aqui, quero agradecer-lhe. Não apenas por assistir, mas por se preocupar o suficiente consigo mesmo para se manter presente. Só isso já diz algo poderoso sobre o tipo de homem que é. Cobrimos muito hoje. Aprendeu como as beterrabas podem reacender o óxido nítrico e restaurar o fluxo sanguíneo, como a melancia, especialmente a casca, pode relaxar os vasos sanguíneos e reduzir aquela pressão profunda e desconfortável na virilha. E como algo tão pequeno como sementes de abóbora pode reconstruir silenciosamente a sua força com os minerais que o seu corpo anseia. Juntos, estes alimentos não apoiam apenas as suas ereções, eles apoiam a sua identidade como homem. Eles lembram ao seu corpo como funcionar da maneira que costumava. E, mais importante, ajudam-no a sentir-se mais como você mesmo novamente. Eu já vi isto acontecer vezes sem conta. O regresso das ereções matinais, a confiança serena na voz de um homem, o sorriso que aparece após semanas de dúvida. É real e pode acontecer consigo também. Não se trata de voltar atrás no tempo, mas de avançar com intenção, com conhecimento e com ferramentas que realmente funcionam. Não há limite de idade para o prazer, para a conexão ou para se sentir vivo no seu corpo. E não importa quantos contratempos tenha enfrentado, hoje ainda pode ser o início de algo melhor. Portanto, pegue no que aprendeu, experimente o plano, ouça o seu corpo. Dê a si mesmo permissão para se sentir bem novamente. Não apenas por uma noite, mas para o resto da sua vida. Porque este não é o fim da estrada. É aqui que começa. Você ainda tem tempo, força e poder à espera de serem recuperados. Vare superá-los. Se este vídeo o ajudou ou lhe deu sequer uma ideia para avançar, por favor, tire um momento para fazer gosto, partilhar e deixar um comentário abaixo. Eu leio cada um deles. A sua história pode inspirar outro homem a assumir o controle da sua saúde também. E se gostaria de apoiar este canal e ajudar-me a continuar a criar conteúdo para homens com mais de 60 anos, considere fazer uma pequena doação. Cada contributo faz a diferença. Obrigado por estar aqui e por escolher comprometer-se consigo mesmo hoje.